se refere a uma etapa inicial de um desenho, onde o artista cria um esboço básico para estabelecer a estrutura ou a composição da obra. Esse esboço inicial é frequentemente chamado de bloqueio porque bloqueia as principais formas e proporções antes de prosseguir com os detalhes mais elaborados. O bloqueio geralmente é feito com traços leves e soltos, permitindo que o artista ajuste facilmente as linhas e as formas conforme necessário antes de começar a adicionar detalhes mais definidos ao desenho. Lembrando que a terminologia pode variar entre os artistas e as escolas de arte, e algumas podem preferir usar outros termos para descrever essa etapa inicial de esboço, como esboço inicial ou esboço básico. Em desenho, a massa pode se referir ao uso de áreas de sombreamento ou tons mais escuros para representar formas tridimensionais ou áreas de sombra em um desenho. É uma técnica fundamental para criar a sensação de volume e profundidade em um desenho bidimensional. Quando um artista usa a técnica de massa em um desenho, ele aplica áreas mais escuras de sombra em partes do desenho para representar a forma do objeto ou figura. Isso envolve o uso de diferentes técnicas de sombreamento, como achuras, esfumaçamento ou preenchimento com lápis ou tinta para criar contraste com as áreas mais claras do desenho. Em resumo, massa em um contexto de desenho refere-se ao uso de áreas sombreadas para dar volume e profundidade a um objeto ou cena desenhada. É uma técnica importante para criar uma sensação de tridimensionalidade em um meio bidimensional.
desenho à mão, a modelagem pode ser entendida como o processo de criar a ilusão de volume e forma tridimensional em um desenho bidimensional. Isso é alcançado usando técnicas de sombreamento e controle da intensidade dos traços do lápis para dar profundidade e textura às formas desenhadas. Durante a modelagem em um desenho à mão, o artista usa diferentes graus de pressão e ângulos de traço com o lápis para criar áreas mais escuras, sombreadas, e áreas mais claras. Isso ajuda a definir a forma dos objetos e a dar a eles uma aparência tridimensional, adicionando profundidade e volume. O processo envolve a observação atenta da luz e das sombras na cena ou objeto que está sendo desenhado. Em resumo, modelagem em um contexto de desenho à mão refere-se ao processo de criar a ilusão de forma tridimensional usando técnicas de sombreamento e controle dos traços do lápis para dar profundidade e volume ao desenho bidimensional. Em desenho a lápis, renderização pode se referir ao processo de finalização e refinamento de um desenho após a fase de esboço e sombreamento. Isso inclui a aplicação de detalhes adicionais, ajustes finos, aprimoramentos e polimento do desenho para obter o resultado desejado. Durante a renderização em um desenho a lápis, o artista trabalha nos detalhes finais, como texturas, linhas de contorno nítidas, realces e quaisquer elementos que deem um toque final ao desenho. Pode também envolver a correção de pequenos erros ou imperfeições. A renderização é uma etapa em que o desenho é aprimorado para alcançar a qualidade desejada antes de ser considerado finalizado. Portanto, em um desenho a lápis, a renderização se refere ao processo de aprimorar e finalizar o desenho, adicionando detalhes finais e fazendo ajustes para alcançar o resultado desejado. Em desenho a lápis, o acabamento é a etapa em que o artista faz os toques finais para aperfeiçoar o desenho. Isso pode incluir a correção de pequenos erros, a suavização de linhas ásperas, o reforço de detalhes importantes e a aplicação de técnicas adicionais, como esfumaçamento, para dar profundidade e textura. Durante o processo de acabamento, o artista pode trabalhar cuidadosamente em áreas críticas do desenho, ajustando o contraste, adicionando sombreamento adicional se necessário, realçando detalhes importantes e garantindo que o desenho esteja limpo e bem apresentado. É também o momento em que o artista pode assinar e datar o desenho, preparando-o para exibição ou compartilhamento. O acabamento é uma etapa importante na criação de um desenho finalizado e polido, e muitas vezes é a diferença entre um rascunho e um trabalho completo e apresentável. Portanto,
No contexto do desenho a lápis, o acabamento se refere ao processo de aprimoramento e preparação do desenho para exibição ou compartilhamento.